como ultrapassar o platô. Como sair daqueles 70% de acertos para chegar nos 90%, para uma colocação que de fato vai te nomear. Uma fórmula pronta de um cursinho ou de alguma coisa assim não é suficiente, porque se fosse, todo mundo teria aprovado. Eu não imaginava que eu ia ser aprovada nas primeiras colocações, no meu primeiro concurso, inclusive. As pessoas diziam para mim que seria impossível. Ninguém acreditava. Eu vivia com um cronograma atrasado. Eu estava atrasada com o cronograma até a fase oral. Eu tava com o meu cronograma atrasado. Então, assim, bem-vindas a Uma Vaga é Minha e Uma Vaga é Delas. Gente, vocês gostaram do bordel? A gente vai repetir, né, Juzinha? Nem todo mundo gostou, mas assim, a nossa pretensão não é ser unanimidade. Todo mundo vai gostar mesmo, mas tá tudo bem. E a maioria comentou que mas gostou. Mas a maioria gostou, 90% das pessoas gostaram. Então a gente vai manter o bem-vindas. Então sejam muito bem-vindas. Vamos de bordão. E galera, aproveitando esse gancho do episódio anterior para agradecer o carinho que a gente tem recebido nesse podcast, né? Sim, é impressionante. Foi o primeiro episódio, a gente gravou assim, nós duas mexendo na luz, uma correria, uma loucura. E o feedback de vocês foi maravilhoso, assim, todo mundo gostou muito. Muito obrigada. Se sentiu no sofá de casa, que é essa a intenção mesmo, a gente tá aqui descalça, tentando passar nossas experiências, com o que a gente anota aqui na ficha, que a gente pensa, isso vai ajudar muito naquilo, em quem tá do outro lado assistindo, era isso que a gente gostaria de ouvir. Então, o principal, além do cenário, além de tudo, é o conteúdo que a gente quer passar pra vocês, assim. Esse apoio que a gente não teve na nossa época, mas que agora vocês têm aqui no canal. Com certeza. E a gente leu cada comentário, a gente sentiu todo esse carinho de vocês e a gente tá muito grato. Espero que continuemos agregando cada vez mais informações de valor pra vocês aqui também. E hoje, qual que é o nosso tema, Juzinha? Vocês votaram, pedi várias vezes pra votar, vocês votaram e vocês escolheram que os primeiros lugares fazem de diferente. Esse foi o mais votado. Então, fica feliz aí, você votou nesse. Teve um que ficou bem ali pertinho, a gente pode pensar nele talvez num segundo episódio. Talvez pro próximo. Teve um concorrente ali que ficava, um passava o outro, e depois voltava, dava uma olhada. Mas esse foi o mais votado, as pessoas querem saber o que os primeiros lugares fazem de diferente. É isso que a gente vai falar hoje. A gente tentou e se preparou muito pra fazer esse episódio de hoje. A gente estudou, não só com base na nossa experiência, né, de aprovados nas primeiras classificações, mas também com base em outros aprovados em vídeos que a gente assistia. A gente vai até falar disso mais pra frente. Exato, a gente tem uma novidade que a gente vai contar pra vocês no final desse episódio. E, gente, aproveitando pra explicar um pouquinho pra vocês por que esse segundo episódio demorou um pouco pra sair, pra ir ao ar, foi porque eu tirei férias. Então a gente gravou o primeiro, eu saí de férias logo na sequência. Mas aí é bom que deu tempo de a gente abrir a votação para vocês escolherem o tema. E agora estamos conseguindo gravar o segundo. E a partir de agora os episódios serão quinzenais. Então, a cada 15 dias, vocês vão cansar de ver a gente aqui. A cada 15 dias a gente vai estar aqui falando, tirando as dúvidas de vocês. A gente leu cada comentário e também a gente percebeu nos comentários vocês falando que uma tava interrompendo muito a outra. E a gente já tinha visto isso. A gente percebeu. Aí nesse, amiga, vamos deixar a outra falar. Então, nesse eu espero que a gente tenha uma evolução do outro. Porque a gente quer muito contar as coisas. É isso, são muitas emoções. São muitas emoções. Mas bora pra que interessa então, né, Juzinha? A gente vai melhorar nisso. A gente vai melhorar. Então, a gente já falou que os episódios são quinzenais, que temos uma novidade no final, que eu acho bem legal, bem interessante pra quem tá estudando, vai ser muito bom. No final do episódio a gente fala. Então se inscreva no canal. Nossa, a gente se inscreva. Nós somos péssimos youtubers, não falamos. A gente tá começando agora, dá esse desconto porque isso. A gente esqueceu de pedir. Então se inscrevam aí se vocês querem receber notificação de quando tiver um novo episódio. O nosso compromisso aqui é de passar informação de qualidade, informação confiável, que vocês podem confiar. Então eu acho um importante canal pra vocês salvarem e de fato se inscreverem, porque eu sei o quão complicado é hoje na internet, com tanta informação que a gente recebe o tempo inteiro. E saber aonde a gente pode confiar de fato, que não é ninguém querendo te enfiar um cursinho ou te vender mais uma coisa. Enfim, então salvem aí, porque as informações aqui é um safe place pra vocês confiarem no que a gente fala. Tudo que a gente traz aqui é com base não só na nossa experiência, mas coisas que a gente estuda e pesquisa sobre. Então, eu acho que a gente pode aproveitar já para desmistificar o primeiro mito, né, sobre esse tema do dia de hoje. Que será que os primeiros colocados são gênios? O que eles têm de diferente, afinal, né? E definitivamente não, gente. Os primeiros colocados não são gênios. Muitas vezes não são talentos natos. E a ideia é a gente trazer aqui hoje quais são as coisas, né, que eles colocam em prática, o que de fato são os maiores diferenciais. E a gente dividiu isso em 7 tópicos, que são os 7 diferenciais dos primeiros colocados. Mas antes disso, para vocês entenderem um pouquinho melhor da nossa trajetória, de como a gente chegou lá,
Eu queria fazer uma pergunta pra Ju, porque eu já tenho a minha resposta, mas eu quero saber a opinião dela, sobre, você se sentia preparada? Você já conseguia perceber que você ia ser aprovada nos primeiros lugares, Ju? Não, gente, eu não... Até falar mais perto aqui. Eu não sabia, e eu chegava todo dia e falava pro meu marido assim, eu não sei nada, eu esqueci tudo. Eu juro que eu fui fazer questão e eu errei tudo, eu não sei nada, eu não sei, meu Deus do céu, eu não sei nada. Então, assim, eu não tinha essa plena consciência de que eu ia passar entre as primeiras classificações e me manter nelas em todas as fases. Mas eu acho que eu fiz algumas coisas bem estratégicas que ajudaram esse resultado, mas você não tem essa plena consciência. Eu acho que na verdade, essa falta, essa percepção do quanto falta e querer sempre aprender mais e aprimorar mais, que fez com que eu ficasse também entre essas classificações. Então, verdade. Ou seja, essa percepção do quanto você ainda não sabe, que te leva para os primeiros lugares também, né? Faz todo sentido, porque se a gente achasse, né, e estivesse ali numa zona de conforto, uma segurança extrema, isso realmente poderia fazer com que a gente deixasse de se esforçar ao máximo, que foi o que, no fim das contas, nos levou aí a boas colocações nos concursos. E, gente, pra quem não sabe, a Ju foi aprovada aí em segundo lugar na PGE São Paulo, com a maior nota, simplesmente, do concurso. E ela fez a prova discursiva assim, vademecum, enfim, essa mulher é uma... Quem esquece vademecum pra fazer a prova discursiva, assim, é a mesma coisa que ir pra uma maratona e esquecer o tênis. Assim, você vai ter os seus concorrentes com tênis e você vai estar descalça, basicamente. E quem já foi pra uma prova discursiva aqui, ou vai futuramente, precisa saber, ou já sabe, que cada ponto conta. Então, cada artigo que você cita, seus concorrentes estão ali muito próximos de você. Todo mundo é muito bom quando já tá numa segunda fase. Você já fez o maior filtro, né? E ali está brigando por cada pontinho. E aí não conseguir citar os artigos assim foi desesperador. E também manter a calma a hora que eu sentei e percebi que eu não tinha trazido vademecum foi desesperador, mas eu precisei manter a calma e seguir em frente. Eu imagino que sim, e mesmo assim você ter conseguido esse resultado que você conseguiu é simplesmente sensacional, não tem nem o que falar, vamos aprender com ela, né, povo? E, gente, eu penso a mesma coisa, assim, da mesma forma como a Ju falou, no meu caso eu também não me sentia 100% preparada, não imaginava que eu ia ser aprovada nas primeiras colocações, no meu primeiro concurso, inclusive, as pessoas diziam pra mim que seria impossível. Ninguém acreditava que eu ia conseguir ser aprovada. Eu prometi que eu não ia interromper, tá? Mas assim, só nesse momento aqui, rapidinho, trazer aqui rapidinho. Ela passou, no primeiro concurso que você fez, você passou em segundo lugar, né? E você estudou 8 meses pra ele. Então, assim, a menina é um fenômeno mesmo. Em 8 meses ela passou em segundo lugar. No primeiro, segundo, você passou em primeiro já, né? Foi no meu segundo concurso, que foi o TRF da terceira região. Eu alcancei esse primeiro lugar. Então, essa minha interrupção. Mas sim, não, tudo bem, tá perdoada. Mas é isso também. Em nenhum momento eu achei que eu fosse ser aprovada ali nas primeiras colocações. Mas como a Ju falou, e eu acho que faz todo o sentido do mundo, justamente isso me fez continuar com a mesma garra do início ao fim. Aliás, não a mesma, eu acho que ela foi crescendo cada vez mais, né? E agora a gente vai compartilhar com vocês quais são os 7 segredos, os 7 diferenciais que a gente considera mais importantes para essas aprovações, para que vocês também conquistem a vaga de vocês. Vamos para o primeiro, que é ter um foco muito claro. Foco claro. Isso é tão importante, gente, desde a escolha da sua área e do seu concurso-alvo, como também a questão de saber dizer não a outras boas oportunidades, né? Eu não sei como que funciona tão bem, a gente vai falar sobre as carreiras jurídicas, mas eu vejo muita gente que estuda para servidores, tendo dúvidas de carreiras muito diferentes. Então, por exemplo, Ana, será que eu presto uma área policial ou uma área de tribunais? Que são áreas que não tem nada a ver o perfil. E às vezes aparecem boas oportunidades até de áreas diferentes, ou ainda que seja da mesma área, que a pessoa quer agarrar todas. Então, já vi gente conciliando mais de 2, 3 pós-editais. Isso muitas vezes é um tiro no pé, porque se você mira em vários alvos, você não acerta, no fim das contas, alvo nenhum. E saber dizer não a boas oportunidades talvez seja a parte mais difícil, porque tem tio e tia mandando notícia de edital aberto o tempo inteiro, e aí parece que você, enfim, precisa seguir tudo aquilo para conseguir ser aprovado em algum, sendo que, na verdade, na minha visão, a gente ganha muito mais quando a gente tem essa clareza de foco, quando você se dedica com aprofundamento para uma coisa específica, do que você tentar de verdade
abraçar o mundo, né? Que é um erro muito comum que a gente vê. Sem dúvidas, Flá, eu concordo 100% que o foco, claro, é um diferencial das pessoas que passam em primeiros lugares. Todos os pontos que nós vamos trazer aqui hoje é com base não só na nossa experiência, tá? Na minha experiência e da Flá, das primeiras classificações, mas com base também em muita conversa com os primeiros lugares, os aprovados. Eu sempre gostei de assistir vídeo dos primeiros lugares, das pessoas que passam nas primeiras classificações. Primeiro porque eu nunca sei qual é o número de vagas que vai ter no edital que eu vou prestar. Então, se eu quero ser procuradora de tal estado ou de uma região específica, eu não sei se as vagas que vão sair vão ser 20, 30, 40 vagas. Então, eu sempre gostei de aprender com os primeiros lugares para que eu pudesse aplicar o método deles e esse método ser de fato efetivo para a minha prova, tá? Porque, às vezes, se a pessoa não passou ali tão bem classificada, talvez aquele método não se aplique para o meu caso, que vou ter uma quantidade de vagas mais restrita no meu edital. Dito isso, o foco, claro, foi uma coisa que eu coloquei nas minhas anotações e a Flá colocou nas anotações dela e a gente casou aqui. E o que é também o foco, claro, que foco é muito amplo, é uma palavra que nessa fica, foco, como que é ter esse foco, claro. Principalmente quando a gente diz isso, dizer não para muitas coisas. A vida é feita de ciclos. Eu sempre tive essa noção e essa consciência de que em alguns momentos eu precisaria dizer não para coisas que eu queria muito fazer para que eu pudesse avançar nesse ponto da minha vida, e depois em outro momento isso poder vir à tona. Então eu disse muitos nãos para viagens, muitos nãos para, enfim, para eventos, inclusive familiares que eu gostaria muito de ter ido, de ter podido estar, e eu não pude. E eu acho que a nossa vida, ela é muito mais definida pelos nãos que a gente diz do que pelos sims que nós dizemos. Então, eu disse muitos nãos e isso foi um fator determinante. Então, quando a gente fala em foco, essa questão de saber que nessa fase da sua vida, a sua prioridade é os estudos, se ela for a sua prioridade nesse momento, você vai precisar fazer algumas renúncias, dizer alguns nãos, para que em outra, depois quando o ciclo se inverter, depois quando você passar e você vai poder dizer vários sims se você disse não. Então, saber equilibrar isso, não se culpar tanto, é importante. Quando a gente fala de foco, eu acho que isso é uma coisa importante que eu queria trazer. Concordo plenamente. E pra gente finalizar esse primeiro tópico, eu vou dizer algo que eu costumo dizer para os meus alunos quando existe essa dúvida, né? Será que eu presto esse edital e aquele outro também? Que não existe aprovação por acidente. Sabe essa coisa de eu vou prestar esse concurso só por prestar? Pra ver no que dá? Vai que dá certo. Não existe vai que dá certo, né? A aprovação ela tem que ser muito intencional. Então a gente precisa, até mesmo para conseguir um bom resultado, ter esse foco muito claro. Essa é a forma como a gente vai, de fato, conseguir um bom resultado. Caso contrário, a gente vai ficar naquele começa e para, sabe? Muita gente começa a estudar, se sente depois desanimado, e aí para no meio, enfim. E aí, de fato, é muito difícil se manter constante na trajetória de concurso se você já não começa a ter bons resultados nela, né? Sim. E com isso, eu acho que a gente pode ir pro nosso segundo diferencial, que é ter os nossos porquês muito bem definidos, né, Ju? Vamos começar falando sobre isso? Eu acho esse um ponto que também coincidiu, que nós duas colocamos, ter os porquês muito bem definidos vai te ajudar a manter a constância e vai te auxiliar em toda a caminhada até o dia da aprovação, assim. O que eu diria muito em ter os porquês bem definidos é você saber claramente quem é a pessoa que você quer ser daqui 1, 2 anos, 3 anos. E tendo isso em mente, você trabalhar todos os dias para que você alcance essa pessoa que você gostaria de se transformar e ser, etc. Então, ter esse porquê vai te ajudar naqueles dias de pouca motivação, ter esses porquês claros, por que você quer esse concurso, qual é a pessoa, porque para além do cargo, do salário e etc., ser aprovado te traz uma realização pessoal, te traz várias coisas que estão para além do óbvio, assim, sabe? Que eu acho que às vezes a gente pensa muito a ser aprovado, eu quero esse salário, eu quero isso, eu quero aquilo, mas ele te traz várias outras coisas que são bem relevantes. Eu acho que você acha sobre esses porquês? Eu acho que sem dúvida nenhuma, isso é tão importante, né? A gente ter essa clareza. Eu vou dar um exemplo da minha história pessoal. Então, quando eu decidi prestar concurso, o primeiro gatilho que me fez querer sair de um escritório de advocacia, que era onde eu trabalhava antes, para querer prestar concurso público, foi muito pela questão de, como você falou, como eu me enxergava dali a 10, 15, 20 anos, né? Então eu sempre me enxerguei construindo uma família, era meu sonho, então até hoje eu desejo muito ser mãe, por exemplo, e eu queria ter tempo de qualidade com a minha família, com meu marido, os meus filhos, enfim. E eu
enxergava nitidamente que se eu continuasse naquela mesma rotina de escritório de advocacia, eu não ia conseguir ter a qualidade de vida que eu sabia que pra mim era muito importante. Então, esse foi o primeiro estralo, assim, que me deu de uma vontadezinha de deixa eu buscar outra carreira. Eu sempre gostei, enfim, da área de direito empresarial, que era a área que eu trabalhava, mas eu também eu sempre gostei muito de escrever, né? Então, essa parte de tribunais sempre me atraiu muito e foi assim que eu decidi pela carreira de tribunais. E eu queria uma aprovação a médio prazo, né? Depois a gente vai ter até um episódio sobre carreiras jurídicas versus carreiras de servidores, mas eu queria que fosse uma aprovação um pouco mais rápida, que eu desejava muito ter essa liberdade financeira para conseguir, por exemplo, me casar, construir a minha família. Eu já tinha planos, né, com o meu então namorado, que hoje é meu marido, e aí eu decidi estudar para concursos e eu sempre deixei muito visíveis os meus porquês, né? Eu dei esse exemplo da liberdade financeira, mas eu também colocava num mural de visualizações as outras coisas que me moviam. Então, por exemplo, eu tinha nesse mural de visualizações que eu enxergava todos os dias na frente da minha mesa o salário que eu ia ganhar, o lugar físico onde eu ia trabalhar. Então, tinha uma foto ali da Avenida Paulista, onde ficava o TRF3. Enfim, tinha uma foto dos meus pais, que eram as pessoas que tinham me dado tudo, né? Enfim, estavam confiando em mim e a quem eu sempre senti que eu devia orgulhar, né? Então, esse tipo de motivação também é muito importante. E quando a gente fala sobre essa questão de motivação, muito se ouve que a motivação não é importante, que a disciplina é o que te mantém ali ativo, porque você não vai estar afim de estudar todos os dias. Isso sim é super verdadeiro, mas motivação do ponto de vista técnico, né, da neurociência, é o motivo para a ação. Então, nada mais é do que essa clareza dos porquês que a gente está falando aqui. Então, se a gente tem motivos pelos quais realmente a gente quer lutar, isso vai nos ajudar a ser disciplinados e colocar isso em prática no dia a dia, né, Ju? Você concorda? Eu concordo 100% e acho que, assim, como a gente tá falando aqui, qual é o diferencial de quem passa entre os primeiros lugares, o que eles fazem de diferente? Eu acho que esse tópico é muito pertinente da gente pensar ele também, como que esse ter um motivo claro, ele é um diferencial dessas pessoas e que faz com que elas se mantenham no caminho, é isso que eu quero dizer. Ter esse porquê bem definido, qual é a pessoa que eu quero ser e faz com que, na prática, de maneira bem objetiva, o que ela traz na prática e você consegue alcançar grandes resultados? Ela faz com que você simplesmente acorde e faça o que precisa ser feito, porque você tem o porquê claro, aquela visão de longo prazo, e no dia a dia, a gente vai até falar sobre isso, você vai ordinariamente fazendo as pequenas coisas que vão te levar para essa pessoa, então, que você quer se tornar. Então, é por isso que os primeiros lugares, a gente assistiu vários vídeos com as primeiras classificações, e a gente conseguiu extrair esse padrão, assim, de que os primeiros lugares têm o porquê bem definido e estabelecido esse porquê, ele vai e segue, sabe? E coloca em prática essa rotina, que eu acho que é um gancho perfeito pra gente vir pro nosso terceiro diferencial, que é a regra do ordinário extraordinário, né? Então, os primeiros lugares cumprem muito bem essa regra do ordinário extraordinário. Que pode parecer um paradoxo, a gente sabe disso, mas a gente vai explicar e eu prometo que vocês vão entender. Tem um estudo muito interessante de um pesquisador chamado Daniel Chambliss, e ele fez um estudo descritivo sobre a rotina de atletas de alta performance, né? Então ele estudou a vida desses atletas e a conclusão desse estudo é que a rotina desses atletas, se você filmasse todos os dias e colocasse em time-lapse, aquilo seria chato, seria maçante de assistir, porque todos os dias seria a mesma coisa, né? Todos os dias você faz aquele pouco que vai te levar a resultados extraordinários, que na verdade não é nada pouco, né? É difícil se manter numa rotina regrada, disciplinada, todo santo dia. E ele conclui com uma frase muito interessante, que é: a excelência nada mais é do que um amontoado de comportamentos que, isolados, não tem nada de extraordinário. E eu vi essa pesquisa num podcast dos sócios com Wesley Delanogari, tem até um corte disso no meu Instagram, e achei que tem tudo a ver com o diferencial mesmo dos primeiros colocados, porque não é fácil você fazer a mesma coisa todo santo dia. Você acordar no mesmo horário, sentar na sua mesa com uma meta X de horas líquidas para cumprir e só sair de lá quando você cumprir essa meta de carga horária e levar aquilo como um trabalho, mesmo que às vezes ninguém esteja te cobrando, você ainda não está ganhando nada em troca, né? Você precisa muito conseguir colocar em prática
essa disciplina que a gente comentou no diferencial anterior. E isso de cumprir muito bem a regra do ordinário e extraordinário, eu queria trazer aqui uma noção de que outra percepção das pessoas que são aprovadas entre os primeiros lugares, que é um padrão que a gente se vê se repetindo muito, que é o tempo é precioso para essas pessoas. Então, quem passa entre os primeiros lugares tem essa noção muito clara de que o tempo é tão precioso a ponto de que, olha, se eu quero passar ano que vem, ou na próxima prova que tá para sair no final do ano, então eu tenho X horas por dia, eu tenho tanto tempo para estudar por dia, eu trabalho, então eu tenho 4 horas por dia para estudar. Então, se o tempo é precioso, eu não vou perder horas e horas no Instagram. Se o tempo é precioso, eu não vou gastar tempo com algo que não me revigore e me traz mais comparação. Eu vou tentar funilar a quantidade de informações que eu recebo, ao invés de cada hora comprar um cursinho diferente, um curso disso, daquilo, para ler a lei, para fazer a questão, para fazer não sei o quê. Se o tempo é precioso, eu preciso ser mais enxuto possível e mais objetivo possível. Então, essa noção de tempo, essa noção que o tempo é precioso é muito importante. Eu anotei uma outra coisa também, que nessa questão de quem cumpre o ordinário e extraordinário é importante, que é o foco na eficiência. Isso, assim, era uma coisa que eu tive muito e que eu sempre falo isso toda vez. Eu falei em vários lugares que eu tive a oportunidade de falar sobre estudos, que eu tive um foco em eficiência absurdo, assim, e acredito que esse seja o diferencial. Então, quando a gente fala em foco em eficiência, dentro disso é método de estudos, dentro disso é não perder tempo assistindo milhões de videoaulas, a não ser naqueles momentos que você tá ali, sei lá, lavando uma louça, tá fazendo alguma coisa que você tá no metrô, tá em algum lugar assim, você vai ouvindo uma aula, porque aí você já é uma outra forma de você absorver, eu utilizava muito essa técnica, mas sentar na sua melhor hora do dia pra assistir uma videoaula, pra fazer esse tipo de coisa, pra ficar comprando cursos que não agregam, que é tudo muito solto, assim, vários cursinhos muito soltos, ao invés de seguir um método único, alguém que olhe pros seus estudos de maneira holística, que compreenda toda a sua caminhada, assim, suas dificuldades. Olha, você não tem as mesmas horas do que outras pessoas têm, a sua rotina é diferente. Então, dentro desse parênteses que eu abri do foco em eficiência, tá tudo isso, assim, o meu foco em eficiência era incluir o método de estudos, como eu vou aprender cada matéria, se nessa matéria eu vou fazer mais questões, nessa eu vou mais pra doutrina. Então, manter o foco em eficiência é algo que eu notei de padrão nos primeiros colocados, que eu apliquei muito nos meus estudos, e aqui também no foco em eficiência você traz não ficar passando 4 horas no mesmo PDF se você tem o dia inteiro para estudar, porque o seu rendimento ele cai, o seu interesse por aquele tema vai ficando enfadonho em algum momento. Então, fazer pausas estratégicas, trocar de material, espaçar, como eu já falei, então tudo isso entra nesse foco em eficiência, que é cumprir todo dia as pequenas coisas de maneira que são ordinárias, mas que vai te levar ao extraordinário. Então essa é a regra do ordinário e extraordinário que os grandes atletas fazem, e aqui a gente nada mais é do que atletas de estudo, né? Exato, assim, a gente tá trabalhando em alta performance da mesma maneira, isso, né? E eu gosto muito dessa palavra que você usou, que é a eficiência, que também tá muito ligado ao conceito de produtividade, que não é só sobre você fazer mais, é sobre você fazer melhor, é sobre você fazer com mais qualidade. Então não é assim, uma competição de quem fica mais horas líquidas estudando por dia. Isso não faz sentido nenhum se você não souber o que você está fazendo, porque você pode desperdiçar muitas dessas horas se você não souber empregar o seu tempo de uma maneira eficiente. Então, eu gosto muito dessa palavra e acho que tem tudo a ver, se encaixa perfeitamente aqui nessa regra. Isso que a Flá trouxe, perfeita colocação, amiga, perfeita colocação. Acho que até me faltou trazer isso na minha fala, que é a eficiência é justamente você buscar não ficar 12 horas estudando, se exaurir e no outro dia não conseguir estudar. Então, a eficiência é o estudante que passa em primeiro lugar, que está sempre focando em eficiência no sentido de como eu posso fazer isso da maneira mais eficiente possível, mais produtiva possível em menor tempo. Então, ele tá sempre pensando em otimizar o tempo dele, otimizar a energia. Nossa energia é escassa, a gente não acorda. A gente acorda com uma quantidade assim de energia e ela vai sendo sugada até que no final do dia a gente tá exausto. Então, eficiência é justamente isso. Então, acho que também foi o padrão que eu extraí, que eu apliquei muito de estudar, fazer mais em menos tempo. Eu diria transformar suas horas em, de fato, resultado, né? E, gente, o estudo é uma coisa que não dá pra delegar, né? O estudo só a gente pode fazer, então a gente precisa aprender a fazer de um jeito que vá funcionar. Agora eu acho que a gente pode ir pra próxima regra, que talvez seja uma das principais coisas que vocês desejam saber, que é como ultrapassar o platô.
como sair daqueles 70% de acertos para chegar nos 90%, para uma colocação que de fato vai te nomear, né? Então, como vencer esse efeito platô? Os primeiros colocados, eles aprenderam como fazer isso e eles entenderam que para chegar nos 90% de acertos, eles precisam ter uma consistência com algumas coisas que a gente vai elencar aqui. E a primeira delas que eu destacaria é justamente um método de estudos, né, de revisão principalmente, que permita a fixação de tudo que você está estudando. Porque de nada adianta você avançar um edital inteiro se você não revisitar aquilo que você estudou, tudo aquilo que você começou no início vai ter ficado para trás e você não vai conseguir transformar isso em pontos na hora da prova, né? Então você já vai perdendo aí uma parcela de percentual de acertos. Mas para além disso, a gente precisa também, para alcançar os 90%, para alcançar enfim, quase gabaritar uma prova, no caso de servidores é quase isso que a gente tem que fazer mesmo, a gente precisa de atenção aos detalhes. Então a gente precisa sair daquele básico que todo mundo sabe? Porque é muito fácil, gente, relativamente, né? Não é fácil, claro, mas sair do zero e chegar ali nos 70% de acertos é relativamente fácil. Isso muita gente consegue fazer. Agora, por que as pessoas param, né, e chegam nesse famoso platô? Porque falta alguma coisa. Às vezes ela fez um estudo muito corrido, ela não construiu uma base muito sólida, ela deixou alguns buracos na preparação, ela não está conseguindo fixar e memorizar aquilo que ela deveria para conseguir, de fato, no dia da prova. E aí, em relação à memorização, né, eu acho que as duas palavras-chave são repetição e revisão. Então, a revisão, claro, é uma forma de repetir aquilo, mas a gente tem que saber fazer isso com uma periodicidade adequada para levar o conteúdo que a gente aprende para a memória de longo prazo, porque, gente, é um mar de conteúdo, né? Como se a gente estivesse tentando encher um copinho de água com uma água de piscina olímpica, porque é um conteúdo realmente muito extenso. A gente precisa de estratégia para fazer isso, né, Ju? O que você acha? Eu concordo 100%, Flá, em todos os pontos que você colocou em ultrapassar o platô. E o que eu acho também importante pra gente ter aqui, além da revisão, o espaçamento que eu sempre falo, para você conseguir manter na memória de longo prazo. Mas vamos falar um pouquinho mais aqui sobre revisão, né? Porque as pessoas perguntam muito e eu acho que isso é importante a gente ter em mente que os primeiros colocados, eles dão a devida importância para revisar. Por quê? De nada adianta você avançar muito nos conteúdos e não retornar neles, porque dessa maneira, quando você for vê-lo de novo, você vai vê-lo como se fosse a primeira vez. A sua retenção vai estar tão baixa que você não vai conseguir fazer uma revisão rápida. Porque o ideal é que a revisão não seja um reestudar. A revisão, ela precisa ser algo mais dinâmico, se possível, inserida dentro dos seus estudos, por meio de questões e outras técnicas que tem de revisar. Mas a ideia da revisão é manter tudo fresco, porque no dia da prova, vocês vão enfrentar, a gente enfrentou, né, diversas matérias, todas juntas e misturadas. Então, a gente precisa trazer isso do pilar da revisão. E esse é um padrão que quem passa em primeiro lugar, obviamente, faz revisão, porque senão é impossível manter esse oceano que a Flá falou dentro da memória se você não tiver um método de revisão e uma forma de revisar e manter tudo sempre muito fresco. Então eu tinha essa sacada, assim, antes de cada prova, eu dava um jeito de colocar menos horas em cada matéria e conseguir passar por todas, assim, bem rapidinho, pra tudo estar muito fresco e eu saber discorrer em cada matéria, na prova oral também, que o examinador te faz perguntas e casos concretos e você precisa saber discorrer, bate pronto sobre aquilo. Então você conseguir passar mais vezes e otimizar a sua revisão, conseguir fazê-las rápido, é muito importante. Então eu traria o foco dentro desse tópico que a gente tá falando dos primeiros lugares, eles sabem fazer revisão. Assim. É isso. Traria o foco pra isso. E é muito legal isso que você falou, porque à medida que a gente começa a ganhar tração nos estudos, a gente adquire essa habilidade de fazer essa retomada do que a gente já viu antes, de uma forma extremamente rápida. Então, num primeiro contato, aquilo que você tá lendo pela primeira vez, tentando entender pela primeira vez, vai te tomar muito mais tempo. Mas à medida que você começa a entrar em contato com aquilo com muito mais frequência, com estímulos diferentes, com as revisões espaçadas que a gente tanto fala, você consegue fazer isso de uma maneira extremamente rápida. Então, você consegue esgotar uma disciplina inteira em um dia,
se você tiver ali os gatilhos certos aqui, recorrer no seu material. E isso, para quem não viu, vejam o primeiro episódio, a gente falou muito sobre essa questão de familiaridade com o seu material. Então, de fato, é uma coisa que a gente vai se aprimorando e vai ficando cada vez mais rápido. Esse contato, de fato, precisa ser muito frequente. E bora pra próxima, então? Próximo diferencial? Gente, os primeiros colocados, de acordo com as nossas experiências pessoais, com os aprovados que a gente também gosta de assistir, gostávamos de assistir também os primeiros lugares, a gente percebe que tem uma visão de longo prazo muito interessante, né? Eu trouxe aqui para mencionar para vocês um exemplo de um estudo da década de 70, um estudo já muito antigo, vocês já devem talvez ter ouvido falar do estudo do Marshmallow, né? Que fez um experimento com crianças para entender a capacidade de autocontrole dessas crianças. Então, os pesquisadores colocavam ali disponível para aquela criança um marshmallow e ela era instruída, né, a esperar por 5 minutos, porque se ela conseguisse esperar alguns minutinhos, ela ganhava não só um, mas 2 marshmallows. E é muito interessante ver, tem vários vídeos sobre isso, das reações das crianças, né, como que algumas ficavam ali se contorcendo e tal, para não pegar, algumas pegavam e não tinham esse autocontrole. Mas o mais interessante é que esse estudo acompanhou essas crianças depois, né, já na vida adulta. O que aconteceu com elas? E o que foi constatado é que aquelas crianças que possuíam essa capacidade maior de autocontrole, né, de que conseguiram esperar para ganhar os 2 marshmallows, elas tiveram mais sucesso no geral em várias áreas da vida. Então, tanto no âmbito profissional, na parte emocional, no âmbito acadêmico, e nada mais é do que o que a gente precisa fazer aqui, falando de concurso público também, né? Ter uma visão de longo prazo, saber abrir mão desse marshmallow que tá aqui agora na sua frente, para poder pegar 2, 3, 4, o saco inteiro depois, quando você puder finalmente usufruir do que o concurso vai fazer por você e vai trazer para sua vida, porque são muitas as renúncias que a gente precisa fazer ali no dia a dia de concurseira, né? Concordo, Flá. Dá pra gente tentar deixar mais leve. O podcast é uma ferramenta que vocês podem utilizar para deixar mais leve o dia a dia. Acho que quanto mais leveza a gente conseguir levar esse caminho, assim, melhor é. Você chega mais tranquilo na prova, você faz as coisas mais tranquilos e mais tranquilas. Então, é muito... Tentar deixar leve é importante. Mas o que eu queria falar nesse tópico que eu acho muito importante é que ter visão de longo prazo, ele te ajuda também a ter... ele é uma estratégia, né? Porque se você tem um planejamento para sua vida, se você sabe aonde você quer chegar e comunica com a clareza que a gente falou, os primeiros lugares têm essa noção de que a visão é essa, o objetivo é esse, é aqui onde nós queremos chegar. Então, para isso, eu preciso fazer tais coisas. Então, para isso, eu preciso todo dia fazer esse pouquinho ordinário que vai me levar a tal lugar. Então, ter essa visão de longo prazo comunica com tudo que a gente falou até agora. Isso faz com que você não caia de reta final em reta final. Eu, por exemplo, fui uma pessoa que estudei de retas finais, o que eu considero um erro na minha preparação. Assim, se tiver um erro, as pessoas perguntam, qual que é o erro? Eu diria isso, ir de reta final em reta final, assim. Foi o que deu certo, dá certo também, não é que não vai dar nunca, mas assim, você encurta um caminho. Se você fizer uma preparação de longo prazo, não no sentido vou passar milhares de anos estudando, oh meu Deus, porque eu acho que às vezes passa a impressão para quem tá ouvindo que seja isso, mas não, pelo contrário, é um estudo consistente dentro de um prazo possível, razoável, para você não se frustrar também, e você simplesmente dar um check nesse objetivo quando chegar o momento, sabe? Então, se preparar muito bem para uma prova, como um atleta olímpico, enfim, um nadador, você vai ter uma competição tal dia, então você faz um planejamento até tal dia. Então, esse tópico comunica muito com planejamento, com estratégia, com tudo que os primeiros lugares, eu acho que tem muito... É quase automático, assim, pra eles, né? Total. E pra gente fazer um gancho já com o próximo... na verdade, não é o próximo, mas um dos próximos diferenciais, que é a questão do mindset, eu acho que é legal também a gente entender nessa questão de visão de longo prazo, que estudar, a gente tem que muito aprender a ver que estudar é um privilégio, né? Então, por mais que a gente vá precisar fazer algumas renúncias, abrir mão de algumas coisas, a gente tem que sempre lembrar que, na verdade, estudar é um privilégio e que o resultado disso para a nossa vida, para o nosso plano de vida, vai ser, enfim, muito maior do que você atender ali a sua necessidade imediata ou o que quer que seja que você esteja preferindo fazer naquele momento, né?
Então, ter sempre essa visão de longo prazo é muito importante. E qual que é a próxima, Ju? O próximo é: não confiam em fórmulas prontas. Nos primeiros lugares, não confiam em fórmulas prontas, gente. A gente tem que ter autocrítica, povo. A gente precisa, não sei se eu decepcionei vocês novamente aqui falando isso, mas não tem uma fórmula pronta assim. Como eu falei, eu gostava muito de assistir os primeiros colocados, né? Porque eu sabia que algumas pessoas ali já tinham estudado mais do que eu. Algumas pessoas ali estavam em outras fases de estudo. Então, assistindo vários primeiros colocados, assim, eu conseguia extrair e apliquei nos meus estudos e deu certo. Que eu sabia que aquela fórmula, uma fórmula pronta de um cursinho ou de alguma coisa assim, não é suficiente. Porque se fosse, todo mundo teria aprovado. A gente falou isso no primeiro episódio, né? Se fosse o suficiente, todo mundo compra o cursinho, faz o cursinho, chega no final, todo mundo aprovado, quem cumpriu, leu o PDF, fez tudo o que precisava mandar. Então, não tem essa fórmula pronta. Você sempre precisa olhar para os estudos de uma maneira holística, de acordo com a sua realidade, de acordo com a quantidade de horas que você tem disponível, de acordo com, além da quantidade de horas, quais são os seus compromissos para além do concurso. Às vezes você tem filhos, às vezes você tem outras interferências na sua rotina. Então, ter alguém que vai te ajudar a olhar para a sua rotina e estabelecer um planejamento mais individualizado, de acordo com a sua carga horária, com a sua vida, ou se você consegue fazer isso sozinho, ótimo, perfeito. E tem essa disciplina, excelente. A gente estava falando isso antes de começar aqui, que eu ficava muito frustrada com não conseguir cumprir 100% do cronograma, várias coisas que a gente também vai falar hoje ainda nesse podcast, mas essas frustrações, elas te deixam, assim, muito angustiada e te minam o seu dia de estudos. Às vezes você tá tão angustiada que seu dia de estudos acabou, assim, às vezes você tá tão se sentindo que não vai passar, etc., que seu dia acabou. E aí quando a gente pensa não confiar em fórmulas prontas, pensar, hoje a minha realidade é diferente. Hoje eu tive uma interrupção, eu tive que levar um filho no médico, eu tive que, meu cachorro ficou doente, eu tive que, aconteceu tal coisa na minha rotina fora do ordinário, enfim, que eu precisei adaptar. Então, não confiar em fórmulas prontas tira também esse peso das costas de que você precisa seguir o cursinho 100%, de que é isso que vai fazer passar. Então, não confiar em fórmulas prontas. Eu traria 2 pontos principais aqui, depois a Flá vai complementar. Eu traria o ponto de que tá sempre aprendendo como aprender, aprendendo com quem passou, com quem, sabe, com quem já percorreu esse caminho. Isso é uma sacada, assim. E não confiar em fórmulas prontas é sempre adaptar aquilo para a sua realidade. Porque você precisa fazer com que aquelas horas que você tenha disponíveis sejam eficientes. E para isso você não pode estar angustiado pensando que você não está conseguindo cumprir cursinho, você não pode estar angustiado com essa toda angústia, porque isso rouba quem está aí e está estudando, tenho certeza que já passou por isso. Isso rouba a sua energia para o estudo, isso rouba o seu foco, e você às vezes passou as 3 horas que você tinha para estudar, não conseguiu render nada, e você vai embora para casa pior ainda do que quando você chegou, né? Então, não confiar em fórmulas prontas os primeiros lugares têm essa sacada de que cada um é individual, de que a sua realidade nesse momento é diferente do colega, e aí evita essas frustrações. Total. E, gente, mais uma vez eu vou dar um exemplo aqui da minha trajetória pessoal, porque, como eu falei pra vocês, talvez nem eu mesma acreditasse, mas enfim, eu ouvi muito que ia ser muito difícil, que ia ser praticamente impossível eu ser aprovada em 8 meses, né? E o que eu considero que talvez tenha sido o meu maior diferencial foi uma coisa que a Ju falou: estudar sobre como aprender. Então eu passei aí atrás de metodologia de estudos para entender como eu ia trazer essa eficiência que a gente já falou também para os meus estudos. Então, a gente falou no primeiro episódio uma palavra que eu vou repetir, tamanha a importância dela, que é personalização. Então é muito isso, é você saber fazer uma autocrítica em relação àquilo que está sendo proposto para você pelo cursinho, ou enfim, whatever, de quem esteja sendo uma referência para você, né? Então a gente sempre tem que tentar entender se aquele método que a gente está usando, ou se a forma como a gente está estudando tá de fato levando a gente à frente, né? Porque a evolução, de novo, não deixa dúvidas. É nítido e perceptível quando a gente tá fazendo alguma coisa que tá nos fazendo evoluir. E nesse ponto, eu digo que a gente precisa ser inconformado com a ausência de resultado. Então, se você está estudando, mas você sente que você não está saindo do lugar, que seu estudo não está gerando ali um aumento no percentual de acertos, para olhar. Alguma coisa talvez você possa melhorar, e talvez isso vá ser a virada de chave que você precisa para conseguir uma aprovação no menor tempo possível, né? Concordo. Acho que esse tópico é super relevante. E agora a gente vai para o nosso último segredo, nosso último diferencial, que é o mindset
né, que o concurseiro aprovado aí nas primeiras colocações tem um mindset de crescimento. Não sei se todo mundo conhece, mas esse conceito de mindset de crescimento vem de uma psicóloga que chama Carol Dweck, sei lá. E ela tem um livro chamado Mindset muito bom. E ela explica a diferença entre o mindset de crescimento e o mindset fixo. Resumindo aqui para vocês, trata-se da forma como a gente encara as dificuldades, os desafios e falando aqui especificamente de concursos, como a gente encara os erros também. Então, as pessoas com mindset de crescimento, ao invés de acreditar, por exemplo, que existe um talento nato, que os aprovados nas primeiras colocações devem ser gênios, que alguma coisa eles têm de diferente, não, eles acreditam que o sucesso é treinável, porque né? A gente sabe que é. Eles acreditam que um desafio colocado ali, né, proposto para você, é algo que a gente consegue melhorar, ir atrás e fazer acontecer se a gente se dedicar realmente a esse objetivo. Diferente do mindset fixo, que é aquela pessoa que às vezes acredita que tá todo mundo contra ela, ou que quem é aprovado em primeiro lugar tem esse dom, né? Enfim, que não é uma habilidade, ou seja, que não é treinável, que você nasceu assim, vai morrer assim, não tem o que se possa fazer. E isso não é verdade. Então, ter esse mindset de crescimento é extremamente importante para que você, de fato, coloque em prática as atitudes que vão te levar às primeiras colocações. Concorda, Ju? Concordo, Flávia. Uma coisa que ela fala no livro dela também, que é bem importante trazer aqui, é um erro não te determina. Para quem tem um mindset fixo meu Deus, eu errei essa prova, então significa que eu não vou passar, eu tô errando questões, então significa que não vai dar certo, não significa que eu não sou capaz de fazer isso, toda vez que eu fazer essa matéria não dá certo, eu erro questões, enfim. Então ela traz muito isso de que quem tem mindset de crescimento e ter o mindset de crescimento te coloca num lugar de que, bom, eu ainda não tô pronto para fazer essa prova agora, mas até o dia eu vou dar o meu melhor para que isso aconteça. Então você fica focado em dar o seu melhor no dia e naquelas pequenos atos, o final, o resultado vai ser algo que você espera. Então, o mindset de crescimento eu pensava muito assim, cara, eu falei no primeiro episódio também, até o dia da prova é dia de aprender, assim, até o último dia. Então, eu me colocava sempre como aprendiz e sempre disposta a errar e aprender. Então, esse mindset de crescimento ao invés de você perder muito tempo pensando, meu Deus, eu só erro e tá toda hora, e será que eu vou passar? E se eu vou passar? É você trocar isso desse pensamento fixo de ou eu consigo ou eu não consigo, se eu errei significa que eu não consigo, para um mindset de estou aprendendo e vou aprender e até o dia da prova vai dar certo, entendeu? Eu acho que eu tinha muito isso, assim, e isso torna mais leve. Você começa a ver as provas, assim, como mais um game, assim, um jogo. Você vai... É a sua vida, né? Não é nem um game. Mas você vê o treino... A gente entendeu o que você quis dizer, amiga. A gente vê o treino nesse sentido, assim. Então, isso tira um pouco o peso. Eu até anotei que a gente estava falando antes também, pra gente falar que tirar a dor de errar, sabe? Tira essa dor, assim, de errar questões. São as questões que vão te levar à aprovação. Faça elas com menos peso, assim, com menos de... meu Deus, eu errei, eu tô errando tudo. Então, vê com mais leveza, vê assim, poxa, que bom que eu tô errando agora, né? Tô errando agora pra não errar no dia da prova. Pra não errar no dia da prova, exatamente. E aí eu pensava muito assim, se eu tô errando aqui, significa que eu preciso voltar ali, aí entra a personalização também, significa que eu preciso voltar nessa matéria e dar mais uma olhada, porque eu não captei bem a ideia. Então, você indo mais racional, assim, e menos sentimental com os erros, com as coisas, sabe? E sabe uma coisa que eu pensei, Juzinha, disso, que tem tudo a ver com isso que você acabou de falar? Acontece um fenômeno muito engraçado com o concurseiro, né, ao longo da trajetória. Quando a gente entra nesse flow, parece que a gente começa, inclusive, a gostar de estudar, né? Eu sei que pode parecer estranho, por favor, não me cancelem, não me achem louca. Mas, claro, não é a coisa mais divertida do mundo, mas você começa a se apaixonar um pouco pelo processo, no sentido de entender que você tá evoluindo, que você é capaz. Isso tudo é prazeroso, de alguma forma, né? Então, a gente começa a gostar cada vez mais de estudar e se torna, como você falou, mais leve realmente. E, gente, esses eram os nossos 7 diferenciais, 7 pontos aqui que a gente acha que os primeiros colocados fazem de diferente. Espero que vocês possam muito aprender com isso. Mas não termina por aqui, porque nesse episódio a gente tem uma surpresa, que é um quadro fixo novo aqui no canal. Conta aí, Gil. A gente vai ter agora um quadro fixo
em todos os episódios. Depois ele pode mudar, mas por enquanto a gente vai fazer nos próximos episódios esse quadro fixo, que é uma coisa que eu vi nos comentários e acho que vai fazer muito sentido. Sabe aquele verdade ou mentira dos estudos? Então, ao invés de verdade ou mentira, vai ser aprova ou reprova. Espero que vocês gostem. A ideia aqui é trazer alguns mitos, algumas coisas que a gente ouve aí falar de concurso. E aí a gente vai tentar trazer sempre algumas inverdades, digamos assim, que a gente escuta, né, no Instagram, pelos gurus aí de concurso e que a gente não concorda e que a gente ouviu aí na última semana, nas 2 últimas semanas, conforme forem saindo os nossos episódios aqui do VD, né? É isso aí. E uma delas que a gente escutou esses tempos, sempre falam isso, mas que a gente queria trazer aqui, que a hora que as duas viu, a gente falou, meu Deus, pode ser que a gente arrume umas confusões por aí, mas o nosso compromisso é com vocês, com aqui ser um lugar de fato de um safe place, de informação que vocês possam confiar. Então o compromisso maior é com o público que está assistindo do que passar pano para coisas que de fato não vão agregar nada e vão te tirar do foco da aprovação e te atrasar. E o que a gente falou, a variável mais importante para o concurseiro é o tempo. Então, você tem que dominar essa variável e fazer ela ser mais eficiente possível. Então, a gente vai trazer esse quadro aqui. Uma das que a gente ouviu agora, a gente vai trazer uma hoje, né? Hoje a gente vai trazer uma pra gente inaugurar o nosso quadro, que foi uma que a gente ouviu essa semana. Conta aí, Ju. Quem atrasa cronograma não passa em concurso público. Aprova ou reprova? E aí? Aprova ou reprova? O que vocês acham sobre isso? Assim, pra mim é claro. Reprova. Reprova, gente. Não tem como, reprova gente. A informação. A informação. Não que não passa em concurso público. Agora ficou ambíguo isso. Reprova a informação. A gente reprova essa informação. Flá, porque... eu não sei, amiga. Desculpa. Em que mundo essas pessoas vivem? Assim, eu não sei vocês, mas... eu não sei você, Flá, na verdade, também. Eu vivia com um cronograma atrasado. Eu estava atrasada com o cronograma até a fase oral. Eu estava com o meu cronograma atrasado. Então, assim, é ideal que você atrase, viva atrasado? Não é o ideal, né? Mas ninguém vive aqui no mundo ideal. Você vive no mundo da realidade. No mundo dos fatos, a realidade se impõe. E você tem algum compromisso, alguma coisa que te tira ali da rotina. Então, assim, o foco é você... O cronograma, você precisa tentar cumpri-lo, mas não se frustre caso você não esteja cumprindo. E o que eu acho muito importante é porque isso era um ponto de angústia contínua, assim, minha. Eu tinha essa angústia muito grande, não sei se você tinha, mas como eu tava sempre atrasada ali com o meu cronograma, eu gosto muito de ter mas... ouvir essas pessoas falarem isso, de que quem passa em primeiro lugar não atrasa cronograma, tá sempre com um cronograma perfeito, e eu ficava, cara, eu não tô conseguindo, como é que eu vou fazer um extra para além? E aí eu escuto também muitas pessoas falarem, você tem que fazer um extra para além do seu cronograma. Eu ficava, gente, eu não tô conseguindo fazer o cronograma, então significa que eu não vou passar. Então, sabe, isso eu acho, às vezes essas jogadas de marketing, assim, elas são muito prejudiciais pra pessoa que tá ouvindo do outro lado, porque aquilo já é um ponto sensível pra você, quem tá nessa caminhada, essa questão de estar atrasado com o cronograma já é um ponto de angústia, de frustração, sabe? Era pra mim, assim, Flá, não sei se era pra você, mas eu ficava sempre muito angustiada com o fato de não estar conseguindo cumprir, pensando que as outras pessoas conseguiam cumprir, estavam sempre perfeito, etc. Então, eu cumpria ali 70% e ficava com essa angústia. Então, eu acho muito bom a gente trazer 2 aprovadas aqui, bem classificadas, falando que, desmistificando isso e trazendo isso que, não, gente... Você vai estar atrasada com o seu cronograma e mesmo assim você vai passar. O importante é você tentar cumpri-lo na melhor maneira possível, na melhor medida possível, que ele seja personalizável para a sua realidade e não cumprir o cronograma não significa que você não vai passar. O que você acha, amiga, sobre isso? Não, eu concordo em gênero, número e grau, e uma coisa que eu falo, inclusive hoje em dia para os meus alunos, é que ter um cronograma de alta performance significa que você vai ter um cronograma que tá ali te desafiando, né? Porque se você tiver com tudo muito em dia, talvez o seu cronograma esteja tranquilo demais. Porque a ideia aqui é tentar extrair no dia após dia o nosso melhor, né? E para extrair o nosso melhor, digamos que a barra tem que estar alta, né, povo? Não sei se vocês concordam comigo, mas ter esses desafios, né, e lutar ali com o cronograma para deixar aquilo em dia e tal, faz muito parte de conseguir de fato extrair o nosso melhor. Então é normal que uma pendência ou outra acabe acontecendo, acabe ficando ali no cronograma. Aí você vai tentar colocar em dia no final de semana, mas nem sempre também você vai conseguir colocar tudo em dia. Às vezes vai passar uma coisa ou outra. E assim, não é isso o que vai definir. O que vai definir é o quanto de fato você tá fazendo apesar dessas pendências.
pendências, a parte que você de fato está conseguindo cumprir. E o cronograma, ele precisa sim te desafiar de alguma maneira, porque se ele estiver ali te deixando numa zona de conforto, desculpa, também não é essa a ideia, né? A gente falou sobre isso no episódio passado, que não existe evolução na zona de conforto. Então, a estreia do nosso quadro aqui hoje era para desmistificar algo que a gente também lutava contra e se sentia ansiosa quando ouvia, e quando via ali uma pendência ou outra no episódio, olha eu, no cronograma. Mas antes de encerrar, mais uma coisa que eu queria trazer é: vamos sempre voltar para o foco e para o objetivo. Qual é o foco e qual é o objetivo? O objetivo não é cumprir cronograma e cursinho. O objetivo é passar na prova e chegar muito bem treinado nela. Então, chegar muito bem preparado. O cronograma, ele é o caminho que você vai percorrer para conseguir esse resultado no final. Ele tem um objetivo inerente ali a ele, mas o objetivo não é o cronograma em si. O objetivo é você aprender e chegar muito bem no dia da prova. Então, veja, é uma sutil diferença, mas que faz, a partir do momento que você entende isso, muda completamente. O objetivo é que você esteja fazendo um estudo eficiente, que aquele cronograma eventualmente vai ser descumprido, mas não significa que você não vai passar. Os primeiros lugares estavam um cronograma super atrasado, eu estava. E eu queria só também que vocês tirassem, sabe, esse peso, assim. Não fiquem com essa angústia, assim. Do perfeccionismo, né? Também. Essa angústia e esse peso, e achar... E além do perfeccionismo que você já tem em você próprio, você escutar outras pessoas falando esse tipo de coisa te faz crer que, de fato, as pessoas conseguem tanto cumprir o seu cronograma como fazer um extra para além do cronograma. E a realidade não é essa, sabe? Se é de alguém, então parabéns para essa pessoa. Mas eu conversei com alguns aprovados nas primeiras classificações e eles também compartilham do mesmo sentimento. Estavam sempre com o cronograma atrasado, então eu não quero que o cronograma seja, para quem está assistindo, assim, um peso... inimigo, né? Talvez. E que acreditem nessa informação de que, nossa, tirar um pouco essa dor, assim, de a gente vai tentar adequar o que ficou atrasado, você tenta jogar aqui, faz isso mais maleável, o ideal é que você não atrase, mas que assim, faz parte, tá todo mundo com um pouco de cronograma atrasado. Se você tá com alguma meta atrasada, estamos juntas. É isso. Quem não tá na vida, né? Tá com pendência do trabalho, aí tá com uma coisa, tá meio assim... Gente, a vida é sobre acumular pendências. Até a vida de aprovada também tá acumulando muita pendência aqui. Então é isso, galera. A gente vai sempre tentando fazer o nosso melhor. Mais uma vez, o objetivo do podcast é a gente se acolher, né? Nesse lugar de que todo mundo tem pendências, as suas dificuldades, enfim. Perfeição definitivamente não é uma palavra que combina aí com a trajetória dos concursos. E a gente até colocou no nosso Instagram que essa era uma novidade que mudava o jogo. Por que muda o jogo? Porque a partir do momento que você tira essas crenças que você escuta falar por autoridades em cursinho, em tese, autoridades que tem um lugar de fala para isso, e você elimina essas crenças, você consegue ir para o seu estudo mais leve, sabe? Com mais confiança naquilo que você está fazendo. Isso reflete em produtividade, isso reflete em acerto de questões, isso reflete em tudo. Então, é por isso que quando a gente falou que muda o jogo, não é um exagero, é de fato, eu tenho certeza que alguém talvez estava com essa crença e que isso pode mudar pra você, sabe? Ter essa percepção e essa leveza de que não, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Então, retoma da onde parou, o cronograma, todo mundo não tá 100% cumprido. É isso, gente. Eu acho que... Com isso podemos encerrar? Podemos encerrar o nosso segundo episódio. Agora teremos episódios quinzenais, como falamos, né, no início. E outra coisa que a gente esqueceu de falar no primeiro episódio, Juzinha, porque somos péssimos youtubers, somos youtubers iniciantes. Nossas redes sociais, pra quem quiser nos acompanhar, o meu Instagram é @AnaFlaviaBrito, com 2 T's. E o meu é Juliana Pepes, com 2 P's no meio. P-E, 2 P's, E-S. Mas tem aqui embaixo, né? A gente vai deixar na descrição aqui pra vocês também, pra facilitar. E vocês serão muitíssimo bem-vindas e bem-vindos. Então, até o próximo! Um beijo e até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Beijo! E escrevem aí o que vocês querem ver no próximo episódio. Verdade, deixa aqui pra gente nos comentários que a gente tá de olho. Um beijo e até mais. Beijo. A revisão, o outro que você falou Fixação? Não. Memorização. Eu concordo. Nega, você deixou ele pegar um pão de queijo e saiu e não foi atrás dele e comeu um pão de queijo, esse gordo. Tira esse coisa daí, põe ele em cima. Nossa, eu não sei. Pera. Vou dar pra